O perdão tem a ver com o que você estava falando, isso mesmo? De você não colocar em outra pessoa A e tentar... responsabilidade pela sua vida. Tá? Não é que essa pessoa, se ela te fez algo negativo, pelo princípio da causalidade, ela terá um efeito disso. Para ela? Não existe nada que você possa fazer. Tá? Ela vai ter um efeito do que ela fez, mas eu não me envolvo com isso quando eu não tenho ódio, quando eu perdoo. Ou seja, o problema dela vai ter que resolver, ela vai ter que resolver isso para crescer, porque ela também está no caminho de crescimento. Mas eu não me envolvo com isso. É um problema dela com a vida. Tá? A partir do momento que eu sinto ódio e fico alimentando esse ódio, eu me envolvi no processo dela. Como diriam os indianos, me envolvi no karma da pessoa. Entendi. E vou sofrer junto. Uhum. Falam que é uma tentativa de vingança, como se você tivesse com uma pedra quente na mão tentando atirar na outra pessoa, mas ela tá te machucando antes de você até atingir outra pessoa, né? E provavelmente nem atinge. E O... se queimou pela vida fora inutilmente. Exatamente. E como que a gente evolui, então? É só com um propósito que a gente consegue medir se a gente está evoluindo ou não? Aquela coisa de saber para onde eu estou indo é a única forma de a gente saber se a gente está melhorando, é sabendo para onde a gente vai? Ou tem outras formas de saber que a gente avalia? Eu parar para pensar hoje e falar, eu sou melhor que ontem, melhor que o ano passado, como eu faço isso? Vê as respostas que você está dando à vida. É como se você imaginasse, bom, eu sou um pássaro. Mas você olha para trás, você só vê terra arrasada. Você não é um pássaro, você é um rinoceronte. Você está arrebentando tudo no caminho. Entendi. Pelas vossas obras vos conhecerei. Olha como fica o mundo depois que você passa. Os locais por onde você passa, as pessoas ficam como? Ficam melhores do que estavam antes de você passar? Ou você sai arrebentando tudo, sai baixando a consciência de todo mundo? É muito bom a gente observar que tipo de rastros a gente está deixando no mundo. Porque eu, a princípio, posso falar, nossa, minha vida está maravilhosa. Eu estou conseguindo o que eu quero, para o meu propósito, mas para isso eu derrubei muita gente, é isso? Pisei na cabeça Pisei de na muita cabeça gente. Você olha de- para trás, estava catástrofe o seu caminho. Exato, Terra perfeito. arrasada. E eu ouvi também aqui numa conversa que a gente teve aqui com um diretor de filme americano, ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Não sei se vocês já pensaram a respeito, que todo ser humano tem uma caixa de perguntas que não tem resposta. Porque o que mais me deixa triste, ou o que mais me deixa numa sensação ruim, às vezes, é perguntar por quê e não ter uma resposta. E ele me falou que o ser humano tem que ter uma caixa onde você coloca algumas coisas que acontecem na sua vida que simplesmente não tem uma resposta. E você tem que aceitar isso. É verdade ou não? A gente tem que buscar as respostas. Porque isso me gera pelo menos pra mim, uma experiência, uma dor muito grande. Eu tentar voltar nessas mesmas perguntas e eu não tenho resposta. E isso me deixa cada vez mais angustiado. Um filósofo, ele tem que estar consciente de que ele é um aprendiz. Ele está sempre se fazendo perguntas e tendo respostas. Mas as suas respostas não são as melhores do mundo, não são definitivas. São o melhor que ele logrou até esse momento. Então, se você me perguntar, eu vou encontrar respostas para alguma pergunta na minha vida, eu vou te dizer, respostas perfeitas? Não, nenhuma. Mas você sempre vai ter à mão o melhor que você logrou, tendo em vista tudo que você tem agora. Esse é o ânimo de aprendiz que todo filósofo tem que ter. Ele não é dono de nenhuma verdade, mas ele está sempre buscando respostas dentro dos recursos que ele tem, que são a melhor maneira de responder até agora. Tá? É natural do ser humano, é natural de um filósofo que quer entender o seu processo, que quer entender o porquê da sua vida, das coisas que acontecem, quem é ele, onde ele quer chegar com tudo isso. Mas é fundamental saber que a gente não é dono de nenhuma verdade. Eu tenho muito medo quando as pessoas dizem, eu tenho a verdade. Complicado. Sócrates dizia que quem fala isso ou tem mesmo e é um sábio, ou não tem e não sabe nem do que se trata, é o ignorante. Em ambos os casos não serve para a filosofia. Filosofia é exatamente daqueles que não têm, sabem que não têm, mas estão ali tentando o seu melhor a cada passo. E é exatamente o que a gente tem que procurar fazer. Mas não te incomoda não entender certas coisas? Me incomoda se eu não estivesse tentando entender. Entendi. A resposta que eu obtive hoje, para mim, é maravilhosa. É o que eu poderia obter hoje. Mesmo que seja incompleta. Claro, sempre será incompleta. Sempre será incompleta. Mas sempre será o melhor que eu logrei.
Eu tenho consciência de que eu fui o limite das minhas possibilidades no dia de hoje. Portanto, a melhor resposta para a Lúcia no mês de outubro de 2023, absolutamente é essa. No futuro, provavelmente, terei outras melhores, porque sempre estarei lutando. No caso desse diretor, ele estava contando que ele perdeu ou o pai e a mãe, eu acho que o pai e a mãe, mas perdeu grande parte da família num assalto ou numa ação, numa coisa, e ele ficou durante muito tempo perguntando o porquê disso, por que aconteceu isso, e isso estava travando a vida dele, né? E aí só quando ele colocou nessa caixa de não tem resposta para isso, é porque aconteceu e ele conseguiu seguir em frente, porque essa coisa que eu tô falando de várias pessoas estarem presas e num ciclo de não conseguir sair, como uma areia movediça mesmo, da cabeça tá nessa daqui, mas por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso comigo? Por que aquela pessoa fez isso comigo? Por que o mundo fez isso comigo? E é isso, a gente tem que aceitar realmente que algumas coisas simplesmente acontecem e por algum motivo. Eu não colocaria numa caixa, porque é aquilo que você falava ainda há pouco, tentar esquecer. Sem resposta nenhuma, sem nenhum esforço, eu tentaria dar uma resposta provisória. Dar um significado. Tudo que significa para mim agora, tudo que eu posso lograr entender. Tá? Então alguns eu dou uma resposta se for religiosa, outros sociológicas. Isso. É assim? Algum tipo de resposta que você tem melhor hoje. Ou seja, essa é a minha resposta provisória. Agora eu vou crescer. Porque quando eu for maior do que isso que eu sou hoje, eu terei respostas melhores. Não adianta a gente tentar deixar as coisas que não entendemos, tentar esquecê-las lá atrás, porque elas se repetem. Elas estão tentando te ensinar alguma coisa. Você não aprendeu, elas se repetem ciclicamente. É um pouco do que ela falou, do eterno retorno. Então, dê a melhor resposta que você tem hoje. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele, dizia uma grande pensadora do século XIX. Tá? Então faça o seu melhor hoje e siga. Quando você crescer, terá respostas maiores e melhores. Pode ser que a gente nem esteja fazendo a pergunta correta, né? Ainda tem isso. Pode ser que a gente esteja perguntando por quê, o porquê, e na verdade a pergunta deveria ser outra, né? Pode ser o que eu faço com isso agora. E agora, minha vida, a partir daqui, vai ser como com essa situação. Pode ser que o porquê você não responda na hora. Mas tem outras perguntas que você pode responder, né? Exato. Ô, Lene, tem alguma pergunta sobre o que a gente já falou? Ou alguma que abra uma nova linha de pensamento aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma pergunta do Diego. O Diego fez um comentário, na verdade, o Diego Barrado. Ele fala aqui o seguinte: sou um grande fã e apaixonado pelo Kybalion, né? E toda a filosofia hermética. Eu sempre releio e tenho esse livro na minha cabeceira. Aí ele está parabenizando pela live aqui, pelo podcast, e agradecendo a presença das convidadas, né? Valeu. E tem uma do Rafael também, que ele perguntou aqui o seguinte: professora, boa noite. Admiro a senhora, poderia falar sobre as diferenças entre a formação moral religiosa e filosófica, sabedoria na tradição judaico-cristã, e o que pensa sobre Deus e sobre o que dizem sobre o que dizem que a nova Acrópole seria? Uma seita? Obrigado. A pergunta dele, né? Ele está perguntando se a nova Acrópole seria uma seita. Vai, vamos lá, primeira. A primeira é as diferenças entre a formação moral religiosa e filosófica. Em geral, não era para ser assim, mas em geral as religiões falam de uma moral que só pode ser bem atingida através de um conjunto de dogmas religiosos daquela religião especificamente. Não adianta você ser uma pessoa honesta, boa, íntegra, se você não for daquela religião, a sua moral não está completa. Do ponto de vista filosófico, a gente abstrai de filiações, sejam religiosas, sejam políticas, seja de que tipo for. Fala-se a respeito dos valores humanos. Se você é coerente com valores, se você os pratica não como uma mera máscara, mas com profundidade, acreditando realmente naquilo, você é um ser humano humanamente valoroso, independente de haver alguma explicação doutrinária por trás. A moral filosófica não está apoiada em nada doutrinário. Tá? Segunda? Aí o que ela pensa sobre Deus e sobre o que ela pensa sobre Deus. O que eu penso sobre Deus? Bom, imagine você que a gente tem um colar de pérolas aqui. E essas pérolazinhas, imagine que cada uma delas é um ser humano. Aí vamos pegar uma pérolazinha dessa. Em geral, ela fica pensando a respeito da sua superfície, da sua parte externa. Olha como eu sou brilhante, eu sou a mais brilhante desse colar, eu sou o máximo.
Lá pelas tantas começa a dar uma angústia existencial nessa pérola. Ela começa a querer encontrar a sua essência e não só a aparência. Mas acontece que ela só reconhece pérola e o que passa dentro dela é uma corrente de prata. Ela não conhece prata. Ela olha para dentro, sente aquele vazio interior e vai pensar, refletir sobre esse vazio, até que um dia ela encontra um pedacinho de prata dentro dela. Ela diz, encontrei minha essência. Que maravilhoso, quem dera essas outras pedrinhas também encontrassem a sua essência. Só que lá pelas tantas ela percebe que essa essência, esse pedacinho de prata que passa por dentro dela, é um só com todos os que passam dentro de todas as contas desse colar. Entende? Em essência somos um só. Então quando você considera que essa essência do universo é unidade, é única, dá para você perguntar, existo eu? Se existe Deus, eu não tenho nenhuma dúvida. É óbvio. Às vezes me dá dúvida, será que eu existo? Porque Deus para mim é uma realidade absolutamente lógica. Não tem como ser outra coisa. É como se você estivesse na beira da praia e passasse o dedo na areia, fizesse um suco, um segundo suco. Você pode dizer, tem 2 sucos. Mas se bater dois traços. Isso, se você bater um vento, tudo não volta a ser só areia. O primeiro suco era areia, o intervalo era areia, o outro era areia. Nós temos, na verdade, várias... areia momentaneamente diferenciada. A unidade permeia todas as coisas e a unidade é Deus. O que a gente tem dúvidas é a respeito de nós, seres separados que hoje são, amanhã não estão. Isso dá dúvida, que sou eu? Isso eu não tenho muita certeza. Mas para mim é uma obviedade a existência da unidade que está por trás de tudo. Então, para mim, eu acredito mais em Deus do que acredito em mim mesmo. É mesmo? Com certeza. Será que Deus acredita na gente, Helene? Eu acho que sim. Tem mais? Tem. Aí ele pergunta o que dizem sobre a nova Acrópolis, que seria uma seita. Na verdade, eu não sei nem dizer por que dizem. Eu acho que constantemente as pessoas estão tentando se promover criticando quem está fazendo alguma coisa. Isso eu vejo todo mundo, empresas como Coca-Cola, como McDonald's, dizem as coisas mais bizarras. E eu não sei responder por que dizem. É muito mais fácil você crescer criticando alguém que trabalhou do que você crescer construindo a sua própria jornada. Não é isso? Começo a atacar alguém que cresceu, pronto, aí todo mundo olha para mim. Isso é muito simples. Poupa muito esforço, né? Então, para mim, nada mais é do que uma forma de preguiçosos chamarem a atenção. Exato. Então, aceita que dói menos. Exato. Manda. A Valentina Ramos mandou aqui o seguinte. Gostaria de saber da professora se, na opinião dela, a grande massa está muito em busca da felicidade e prazer e se, na opinião dela, isso está certo. Aí ela fala que sou Valentina de Brasília e agradece. Sobre desejo, né? Hoje a gente vive uma sociedade que busca basicamente suprir seus desejos e da maneira mais rápida possível, mais completa possível. Tem aplicativos para isso, tem toda uma rede de facilidades, né? Pedir comida, tem aplicativos de relacionamento e tudo mais. Isso é um mal ou é só uma comodidade e a gente que lide com isso? Bom, isso é uma comodidade e como comodidade ela é interessante, traz um certo conforto. Embora a nossa vida não possa ser só conforto, né? Temos que ter trabalho também. Mas a felicidade global do ser humano não pode ser só isso. Isso, digamos assim, para o veículo físico é um certo grau de felicidade. Mas não somos só veículos físicos. Então existe algo dentro de nós que vai continuar clamando por felicidade. Então não seremos seres completamente satisfeitos. A busca pelo prazer, então, ela não traz felicidade ou pode trazer e a gente tem que ir além disso? Que eu acho que é a pergunta que ele fez. Né? A busca pelo prazer físico traz uma certa, digamos assim, satisfação, alegria, não é bem felicidade, uma certa alegria física. Mas existem outros prazeres. O prazer do dever cumprido, o prazer de ter sido útil para alguém, o prazer de ter feito diferença na vida de alguém, o prazer de você sentir que hoje é uma pessoa mais madura do que foi no passado, mais humana, mais íntegra do que foi no passado. Ou seja, existem os prazeres do corpo, existem os prazeres da alma. Então, se a gente só busca prazeres do corpo, o corpo pode ser que goste, mas a tua alma vai continuar numa angústia tremenda. Então, só mata a metade da fome que a gente tem, como diria Gibran. E é engraçado porque ele não especificou o tipo de prazer, mas todo mundo imagina o tipo de prazer que ele está falando, né? Comida, droga, sexo e tudo mais. E a gente nunca imagina, quando fala em prazer, os prazeres da alma, né? Com certeza, são aqueles que nada nem ninguém pode tirar de você.
Se você está feliz por ser justo, isso é um prazer que eu não posso roubar de você. Agora, se você está feliz porque tem esse copo, eu posso roubar esse copo de você. Ou seja, não é realmente teu, é uma coisa passageira. Então, os prazeres da alma são realmente teus e nada nem ninguém pode tirar de você. Segundo dizem algumas tradições, nem a morte. Mas qual é a filosofia ou religião que diz que o problema está no desejo, em desejar? É o budismo? O budismo fala sobre isso claramente. A sede dos prazeres dos sentidos, que eles chamam de Dhyana. A sede dos prazeres dos sentidos, ou seja, estarmos dependentes do contato físico dos nossos sentidos com o mundo material, que necessariamente é ilusório, porque é passageiro. Aquilo que é real não pode deixar de ser no tempo e no espaço. Tudo isso que a gente tem aqui entre nós, daqui a uma década provavelmente não vai estar mais aqui, não existirá mais nessa forma. Então nós estamos apegados às sombras. A causa da dor, segundo o budismo, é o apego, o desejo por coisas que necessariamente você vai perder, porque não são reais. São ilusões passageiras, intranscendentes. Tá? Então, a superação da sede dos prazeres dos sentidos, que é Tanhan, seria uma das formas de superação da dor, porque o budismo busca a superação da dor. Tá? E o amor, onde entra nisso? Bom, o amor, se você for pegar lá atrás, em Hesíodo, amor é a busca daquilo que nos falta para sermos completos. Então, o ser humano vai sempre estar buscando o que lhe falta dentro do nível de consciência que ele tem. Se ele é muito materialista, ele acha que o que lhe falta é um carro. Então, seu amor vai tudo para isso. Se ele é uma pessoa que está um pouco mais humanizada, ele acha que lhe faltam pessoas à sua volta. A sua busca vai estar toda voltada para isso, o seu amor vai estar aí. Chega um determinado momento que você começa a perceber que o que te falta é justiça, e você ama a justiça. O que te falta é fraternidade, você ama a fraternidade. Aí começa a entrar na esfera de um idealista, de um filósofo, né, que percebe que lhe faltam coisas mais sutis. O amor vai sendo direcionado para aquilo que você acha que está faltando para que você seja completo. E assim a gente vai sublimando o sentimento de amor. Mas o amor, ele não tem a ver com desejos necessariamente. O amor é outra coisa. Ele não, falando no budismo, ele não traz essa, você querer amar alguém. É que amar as coisas já não seria amor, né? Amar uma coisa, um objeto. É um tipo de amor no nível de desejo que você está falando. No mundo material, o amor tem muito a ver com desejo. Tem? No nível material, sim. Eu amo esse copo, eu quero esse copo para mim. E no nível de relacionamento? No nível de relacionamento, aí não. Aí o amor já seria querer que o outro crescesse o máximo possível e querer ajudá-lo a caminhar na direção daquilo que é bom para ele. Entendi. Então, um desapego também, então. Isso, um desapego. Eu pego uma pessoa que eu amo e eu quero levá-la na direção da sua realização, que não necessariamente é do meu lado. Entendi. Leni, você ama alguém atualmente? Eu amo os meus pais. Tá. Amo os meus amigos. Ama alguma coisa? Alguma coisa? Eu amo os meus violões. Sério, você tem um apego. Tem um apego, nossa. Se alguém chegar lá e destruir, você vai ficar muito puto. Não, eu tenho que explicar. Quando eu atualmente estou com 4, né? Então eu comprei um novo agora, aí eu tenho que explicar pros outros 3 o porquê que eu comprei o novo. Pra não ficarem. Senão eles ficam enciumados, ficam perguntando, pô, mas mais um. Eu sabia que você tinha esse apego assim. Eu sou vidrado em violão. Assim. Traz um dia um deles aí pra mostrar pra gente, fazer um som aí. Sim. Fechou? Fechou. Manda aí, Leni. O Sóstenes, ele perguntou, acho que essa pergunta é pra Isabela, ele não direcionou aqui, mas ele está perguntando para qual idade que é indicada os livros. Boa. Sim. Bom, para todas as idades, né? Para todas as idades aqui, dos 7 até... enfim, não existe limite de idade. 70 anos. Aos 70, 90, 100 anos. É claro que você vai ter que ler antes, né, as histórias, vou contar para uma criança e sentir aquelas ali, né, que são próprias, que cada criança vai entender a partir daquela idade. Quando é muito novinho, vai entender sobre um aspecto, né, que é o aspecto mais moral daquela história ali. Depois, à medida que a criança vai crescendo, vai ensinando ela a interpretar de outras maneiras, de formas mais simbólicas também. Então, digamos que você pode ler a mesma história várias vezes e ter diferentes interpretações sobre ela. O André Cortez, ele está perguntando aqui, ele fez uma pergunta que é um pouco assim, ele fala sobre criança que foi abusada, né? Ele fala assim, e para uma criança que foi abusada, como essa conta fecha? Se a lei da causa e do efeito, né? Mas qual o crescimento? Apenas aprender a perdoar?
Na verdade, não só uma criança que foi abusada, mas qualquer ser humano que viveu uma situação muito trágica, é muito importante que você perceba que a justiça tem que ser feita. Essa pessoa tem que ser punida. Isso não tem nada a ver. Agora, a minha reação psicológica, o ideal é que eu não tivesse ódio. Porque, como você falou, é algo que você está com aquilo na mão e está te queimando mais do que queima o outro. O ideal é ensinar às crianças que não tenham ódio, que nós possamos fazer o possível para que a justiça seja feita, mas que nós não achemos que estamos justiçando alguém ao alimentar um sentimento de ódio em nós. Isso faz parte de fechar as contas também. Tá bom, seu coleguinha deu um chute em você no jogo de futebol. Bom, vamos conversar com o pai do coleguinha, vamos ver para ele não fazer mais isso, mas não fica alimentando raiva do coleguinha, isso não é bom, porque você vai ter muitas caneladas que você vai levar pela vida. Se você ficar acumulando raiva, vai chegar um determinado momento que você vai ter só raiva dentro de você. Tá? Então, ensiná-lo a não armazenar sentimentos negativos a partir daquilo que ele sofreu. Agora, sempre lembrando, isso não quer dizer que haja impunidade. Claro. Tá? A gente está falando sobre dores, né? Sobre traumas e tudo mais. É impossível passar pela vida sem experienciar a dor. A dor faz parte da vida e o que a gente faz com ela? Olha, dizem algumas tradições, se toda vez que a gente despertasse pela manhã, todas as coisas que ocorrem à nossa volta, a gente fosse aprendendo e crescendo, não precisaríamos da dor. Mas acontece que a gente fica tão adormecido, tão disperso, que só aprende com a dor. Aí a dor é necessária. Se nós tivéssemos um processo de aprendizado constante, como uma criança no colégio, se ela estudasse todos os dias, será que ela precisava de prova? Não precisava. Por que ela precisa de prova? Porque se não tiver a prova, ela não estuda. É mais ou menos isso. Se estivéssemos crescendo, aprendendo com a vida todos os dias, não precisava de dor. Mas não fazemos isso. Ficamos alienados e desligados. Aí tem que vir a dor, porque aí a gente aprende. Em geral, se você olhar para trás, você vai perceber que foram os momentos onde mais crescemos. Foram os momentos de dor. Tudo bem, eu teria sido mais feliz se não tivesse sofrido? Talvez, mas estaria lá embaixo, uma criancinha, tremendamente imatura. As dores, em geral, se são bem trabalhadas, nós damos um salto de consciência nelas. São como as provas bem feitas. Alguém disse aqui também uma vez, nessa mesa, que a felicidade plena mesmo só é possível quando você, depois de você ter passado traumas ou dores muito grandes. Porque você tem um contraponto. Se você não passou muita dificuldade na vida, você não vai ter uma experiência de uma felicidade muito grande. Tem a ver isso ou não? Eu concordo que o contraste traz consciência. Você percebe mais claramente o que é o prazer quando você teve dor. Mas eu não acho que a felicidade seja isso. Eu imagino... Não esteja atrelado. Isso, não acredito que a felicidade esteja atrelado a essas alterações, esse sobe e desce da vida. Eu imagino como se fosse um teatro, onde nesse palco estão passando os acontecimentos da vida. E a felicidade seria como um pano de fundo. E esse pano de fundo consiste em você estar em paz consigo mesmo, ser coerente consigo mesmo. Se você faz o seu melhor, se você é coerente com os valores nos quais você acredita, você está sempre em paz consigo mesmo. Você está sempre coincidindo consigo mesmo. Você está sempre bem com a tua resposta à vida. Isso é um pano de fundo de felicidade. Pode ser que no palco esteja passando um fato triste. Eu estou triste, mas por trás disso existe um sentimento de felicidade, porque eu sei que passando por uma situação dessa eu me comportei da melhor maneira possível. Então a felicidade seria como que um pano de fundo que você pode mantê-la toda a vida, contanto que você não traia a si próprio. Não traia a sua própria consciência, não traia os seus valores. Aí você dorme o sono dos justos e acorda a vigília dos justos. Ou seja, está sempre bem. Se você não se trai, não contraria os princípios em função dos quais você vive, você tem um pano de fundo que não se altera, ainda que no palco estejam passando fatos positivos ou negativos. Tá? Entendi. Acho interessante sobre esse tema, recentemente o Netflix lançou um documentário chamado 100. 100, que são pessoas centenárias, né, que chegam. Eu vi, não assisti ainda, mas eu vi muito interessante. E aí? E ele vai mostrando ali que são, ele chama de zonas azuis, né, que são regiões no globo onde existe ali pessoas que estão acima da média em termos de longevidade, né? E aí essa pessoa, né, do documentário, ele vai mostrando então quais são os fatores que levam a essa longevidade. E um dos principais deles, né, que é comum a essas várias populações onde ele vai visitando, é a questão do propósito de vida e do fato das pessoas serem muito ativas,
mesmo ali com seus 100 anos e até depois dos 100 anos, as pessoas não param, elas estão sempre trabalhando, estão sempre ativas. Mentalmente ativas e mentalmente, fisicamente, em todos os sentidos. Prepara a própria comida, às vezes fazem os próprios móveis, sabe? Estão sempre, sempre em movimento. E tem um propósito muito claro de vida, uma série de valores com as quais eles vivem. Por exemplo, tem uma cidade no Japão que se chama Okinawa, né? E é uma cidade que passou por um trauma grande ali no período da Segunda Guerra Mundial, né? Foi usada como base de guerra ali, tanto pelos Estados Unidos, também depois do Japão, né? E aí, enfim, o aprendizado que fica, né? As pessoas que têm 100 anos hoje viveram naquela época ali, passaram por alguns traumas ali daquele período, né? E se diz que isso tem correlação direta com a longevidade dessas pessoas, porque elas passaram a ver a vida sob um novo olhar, uma nova ótica, né? Exato. E, enfim, mudou a perspectiva de vida delas. Também é bem, bem bonito esse fato.